saudar o Santini e o meu amigo Hernani Polo, que representa o governo do Estado, enfim, todas aquelas pessoas, instituições, prefeitas. Nós estamos aqui com a nata da sociedade gaúcha. Eu vejo as federações aqui representadas, está o meu amigo Luiz Carlos Bom, da Comércio, está o Cláudio Vieira, da Guilherme, está o Farsul, está o AB, está o CREA, as grandes empresas todas aqui. Eu quero pedir licença antes para fazer uma brincadeira, Carlos Mauro. Eu estava sentado ao lado do nosso amigo Gilson Ternepol, do lado esquerdo do palco. E aí me chamaram para o centro. Agora eu estou no centro. Claro que na visão do Gilson, ele está ao lado direito da plateia. Isso é o que importa. Desculpa a brincadeira, Gilson, desculpa a brincadeira. Bom, eu quero aqui, Paulo, aproveitar esse momento para chamar a atenção e compartilhar com todos vocês uma preocupação que eu tenho como diretor-presidente do BRE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, esse banco que é dos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esse banco que no ano passado irrigou a economia do extremo sul com 6 bilhões de reais, com mais de 13.500 negócios. Se eu fizer o recorte do Rio Grande do Sul, aquele momento difícil que nós passamos, jamais vamos esquecer aquele maio de 2024, nós fizemos o standstill, que é a prorrogação do pagamento daqueles que tinham negócio conosco por 12 meses. Isso representou 1.490 milhões de reais. Nós lançamos, com o apoio do governo do Estado, está aqui o Hernani Polo, foi um dos esteios na consecução desse programa, o chamado programa Em Frente RS, emprestando dinheiro do prefeito Pico Rocha a 10% fixo ao ano. A taxa Selic mensal nesse mês está 13,25. A especulação é que ela chegue a 15 daqui mais alguns dias. Esse programa Em Frente RS, 10% fixo ao ano, 5 anos, primeiro de absoluta carência. Ou seja, o BRE é mecânica. Fez o seu trabalho, fez a sua missão. Mas eu quero aproveitar para compartilhar com vocês algo que me preocupa muito. Eu passo como diretor-presidente do BRE, mas esse banco está há 64 anos trabalhando no desenvolvimento econômico do extremo sul do Brasil e continua. Esse tema eu levantei em um fórum igual a esse, o Fórum do Desenvolvimento, em Fortaleza, no BND, Banco do Nordeste do Brasil. O que nós discutimos lá? Financiamento para a transição justa no Brasil, sinergias e oportunidades entre as instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras e multilaterais. Qual foi o tema que eu levantei lá e agora vou compartilhar alguns dados com vocês aqui? O chamado Fundo Constitucional. O que é o Fundo Constitucional? O Fundo Constitucional foi criado, e é a transferência de 3% das receitas de IR e IPI destinado a investimentos privados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vou pegar aqui os dados de 2023. Em 2023, o norte do Brasil, que tem 7 estados, recebeu do Fundo Constitucional 3,8 bilhões de reais. O Nordeste, que tem 9 estados, o Nordeste recebeu 11,5 bilhões de reais para financiar projetos privados. E o Centro-Oeste, com 4 estados, também recebeu 3,8 bilhões de reais. Vou pegar só o exemplo do Centro-Oeste. Isso representa, o Centro-Oeste tem uma população de 16 milhões e 300 mil habitantes, representou na relação per capita R$235,20 para cada estado, para cada morador daquela região do país. O Rio Grande do Sul, Sul e o Sudeste receberam alguma coisa? Zero. Nós não temos fundo constitucional. Eu não quero tirar o fundo constitucional de ninguém. Eu quero ter o mesmo tratamento que é dado a essas regiões do Brasil. Nós temos que criar, Paulo Sérgio, lideranças que aqui estão, o Fundo Constitucional do Sul e do Sudeste. Está aqui o querido amigo Carlos Marum, ex-ministro
Federal, eles me dizem o seguinte, mais ou menos o seguinte: isso não passa na Câmara dos Deputados. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: se eu somar os 7 estados do Sul e Sudeste, eu chego à conta de 256 deputados federais. A Câmara dos Deputados tem 513. Então eu tenho 256, com mais um voto, eu tenho maioria na Câmara dos Deputados. Então é centrar, esforços nessa questão que o nosso futuro vai ser fundamental para o Sul e Sudeste. Vai ser fundamental para o Sul e Sudeste, sim. Nós vivemos um momento que eu vou aqui denominar de grenalismo no Brasil e no mundo. Se o azul age dessa forma, o vermelho age com outro jeito. Se o vermelho vota dessa forma, o azul vota do outro jeito. Eu respeito a questão ideológica, política, etc. Mas a união dos 7 estados é uma união regional. É uma pauta que tem que ser comum para todos. Então eu tinha a obrigação, Paulo Sérgio, de aproveitar esse momento para compartilhar isso com vocês, e aí aqueles que têm essa representatividade do Estado começar a fomentar isso. E tivemos aqui deputados federais importantes, José Moreno, Pedro Pesquari, Ari Ortiz, representações de alto gabarito que muito bem representam nosso Estado, seus votos, enfim, na Câmara dos Deputados. Mas nós temos que trabalhar em conjunto essa questão, os 7 estados, o Sul e o Sudeste, para que se crie o fundo funcional, e aí sim, nós, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, quero compartilhar uma outra informação. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, me ligou a semana passada e mandou o presidente da AGRIO, que é a Agência de Fomento do Rio. Veio até aqui o BRE para quê? Para copiar o modelo do BRE, porque eles querem criar um banco regional de desenvolvimento do Sudeste, dos 4 estados do Sudeste, nos mesmos moldes do BRE do extremo sul do Brasil. Ou seja, é sinal de que nós estamos cumprindo a nossa missão. Para cumprir com melhor qualidade, né, nós temos que ter esse fundo funcional, que seria a forma de nós equalizar juros e poder competir com a mesma igualdade com os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Hernânio Polo me disse que as 3 federações, FIEPs, FEComércio, Cláudio Vini, estão trabalhando nessa questão. É fundamental. Vamos deixar o grenalismo de lado. Nesse momento nós temos que estar unidos com essa palavra,